E Mauro César Pereira, como você antecipou ontem pra gente aqui, não está nada definida a situação com o Alan, o volante do Atlético Mineiro. Parece, aqui na nossa pauta, só que ontem o próprio Mauro já falou que as negociações continuavam. E aí aqui diz que, segundo a reportagem do Globo, as notícias vindas de Minas Gerais na sexta-feira de que o Atlético Mineiro havia desistido de negociar o meio-campista Alan com o Flamengo tinham como pano de fundo a falta de um acordo financeiro. A tendência, porém, é que os clubes aparem as arestas e, enfim, cheguem a um acerto. Ou seja, não tem nada de verdade, de acordo com o que você disse ontem e o que o Globo traz hoje, sobre essa situação de que o Filipão chegou, pediu para não negociar e que não estaria, e aí está aqui, pressionado a quitar dívidas e fazer caixa com a venda de jogadores. Aí é uma pressão dos mecenas, né? Dos caras que botam dinheiro no Atlético Mineiro. O Atlético quer mais dinheiro de bonificação, além do que foi oferecido pelo rubro-negro, totalizando a operação em 9 milhões de euros, a maior parte à vista, o que chegaria a quase 50 milhões de reais. E aí, Mauro César Pereira? Isso depende agora de um acordo, mas no momento algum o negócio parou, acabou, a negociação foi encerrada. A negociação continua. O que foi um rumor que veio de Belo Horizonte, que agora o Atlético não quer vender mais. É que nem essa história de que fulano quer contratar não sei quem, sabe? As coisas não sei de onde. Alguém vaza isso com algum interesse, né? Talvez até de fazer pressão e tal. Mas a negociação oficialmente não acabou, não. Eles continuam em contato. Se vão chegar a um acordo, aí já não sei. Mas a negociação ainda não acabou, não. Porque se você for pensar, né, Bruno, para você contratar um volante de alto nível hoje, ele vai ser caro. Sim. É aquilo, o Sampaoli não vai querer. O Sampaoli faz questão de deixar claro que ele não gosta, não quer trabalhar com medalhão que seja mais velho e que, pega um medalhão mais velho que vai ser um pouco mais barato. Não. Ele quer jogador de intensidade, ele quer jogar da forma como ele gosta, que é pressionando saída de bola, que é avançando o time inteiro, que é todos defendendo e todos atacando. E para isso ele precisa de um jogador jovem. Ele quer jogador de alto nível. Não vai ser muito barato do que 50 milhões, muito mais barato do que 50 milhões de reais. E realmente não é difícil porque o Flamengo tem dinheiro também, né? Então, e os outros clubes sabem. E jogador bom tem esse preço. Aí é avaliar se vale ou não, se vale a pena ou não. Aí cabe a diretoria do clube, ao treinador avaliar. O Sampaoli gosta do jogador, já trabalhou com ele, mas realmente já é um mercado bem caro. Você pode conseguir alguma coisa, mas aí precisa de algumas circunstâncias, um jogador em final de contrato, que é difícil também. Hoje os clubes estão muito mais precavidos em relação a isso. Mas o Flamengo é um time que hoje, para se reforçar, ele tem que investir e ele tem condição de investir. É uma questão de avaliar se vale investimento. O próprio Palmeiras, que é outro time que tem dinheiro, acabou de pagar 8 milhões de euros no Arthur. Eles chegaram à conclusão que valia a pena investir e o Arthur está funcionando, está dando muito certo. Então é questão de avaliar, tá? O preço é esse, a gente vai investir ou não, mas é difícil realmente contratar um jogador num alto nível sem fazer um investimento mais alto. Mauro César Pereira. Gabigol de volta, hein? Semana passada o Flamengo completou sua primeira semana cheia de treinamentos desde a chegada do Jorge Sampaoli, hein? Baita aí oportunidade pro Sampaoli, data FIFA. O Flamengo teve dois dias de folga, é bom deixar isso claro. E o treinador comandou diversas dinâmicas e exigiu bastante dos jogadores na parte física, para a equipe voltar na ponta dos cascos, que é aquilo, né? Que você já falou várias vezes. O Sampaoli gosta de time intenso, tem que correr, tem que marcar. O Gabigol não chegou a vir a campo com os companheiros nenhuma vez durante o período. Porém, o Camisa 10 segue a programação do departamento médico para entrar nessa semana zerado das dores originadas pela lesão no quadríceps esquerdo. É na coxa, né? Na coxa esquerda, sofrida na vitória por 2-0 sobre o Fluminense. Ou seja, desde o dia 1º de junho fora, o Gabigol, ele ficou fora contra o Vasco e contra o Racing, voltou na vitória por 3-0 sobre o Grêmio no último domingo, participou de apenas 45 minutos, também por orientação do departamento médico. Agora, não treinou hoje.
é a informação de que o Gabigol não treinou hoje. Mas vai voltar, Mauro? Pelas informações que você tem, provavelmente agora ele já está voltando aí. Tem 2 jogos essa semana, quinta em Bragança e domingo em Santos. Pode ser que não jogue de saída na quinta e jogue contra o Santos no domingo, né? Aí o São Paulo vai ter que definir durante a semana aí a condição física do jogador e administrar, né? Ele joga o Pedro, joga ele vai alternar aí os jogadores. Eu acredito que um começa o jogo, o outro começa outro jogo. No jogo contra o Grêmio, cada um jogou metade, né? Eu acho que vai ser por aí. A grande questão é, assim, o time está 10 jogos sem perder, não teve 10 jogos bons, teve jogos ruins no meio aí também, né? Mas está num momento importante. Agora, depois de uma sequência de jogos no Rio, né? Teve o jogo com o Mando do Flamengo, teve o jogo contra o Vasco, contra o Fluminense, então acabou sendo uma sequência no Rio. Agora são 2 jogos fora de casa, 2 jogos em São Paulo, né? Bragança Paulista com o Red Bull Bragantino quinta-feira à noite e domingo à tarde contra o Santos na Vila Belmiro. E esses 2 jogos são jogos importantes para o time mostrar o que pretende mesmo no campeonato. Depois vai ter pela frente o glorioso Alcas, né? Para garantir a sua vaga na Libertadores. E provavelmente vai ser o vice deve ser o segundo colocado da chave. Mas acho que são jogos importantes, porque são jogos fora de casa, contra o Bragantino, onde o Flamengo não costuma sair bem, e depois visitando o Santos. Tem ido bem contra o Santos, tem vencido jogos, inclusive na Vila, nos últimos anos, conseguiu bons resultados lá. Mas acho que essa é uma semana bem importante depois dessa parada, né? Porque cria uma expectativa do que o time vai apresentar depois de ter parado e treinado durante esse tempo todo. Ô, Mário, eu vou te interromper rapidinho pra gente voltar, né, pra Rádio Jovem Pan, em 3 segundinhos. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César falando sobre essa situação do Flamengo. E outra, né, Mauro, diante do que a gente leu da entrevista do Sampaoli aqui ontem, diante do que a gente viu na entrevista pra Flá TV, né, ele falando que quer futebol, que ele não entende como o jogador que chuta a bola pra lateral é aplaudido em estádio, que ele acha que o respeito ao futebol é você ter a posse de bola, que o torcedor tem que comemorar posse de bola, toque de bola e não chutão. Diante de todas essas declarações, dá pra gente esperar uma evolução desse Flamengo do Sampaoli com essa semana cheia? Ou é muito pouco? Porque pela primeira vez ele teve uma semana cheia. A gente sabe que ele é um cara que prega o toque de bola, a posse de bola. Dá pra gente esperar um Flamengo melhor ainda, que o Flamengo vem de uma boa fase. Dá pra gente esperar um Flamengo jogando mais bonito depois dessa semana ou é muito pouco? Eu acho que dá para esperar o Flamengo jogando com uma melhor condição física para executar aquilo que ele pretende. Mais intensidade, né? É a palavra que você diz que... Acho que é o time mais inteiro, né? Eu imagino que isso dê para esperar. O time mais inteiro para poder executar o que ele pretende em campo, né? Que depende muito da parte física. E também sem o desgaste da sequência de jogos, né? O próprio jogo contra o Grêmio foi depois de um jogo com o Racing, antes do jogo com o Racing, jogo com o Vasco, do Vasco teve o Fluminense, antes o Cruzeiro. Todos numa sequência muito intensa. Foram 15 dias aí, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Racing e Grêmio. 5 jogos em 15 dias. Então, acho que dá para esperar um time mais em condições melhores, né? Fisicamente. Consequentemente, tecnicamente, pode se apresentar melhor. Bruno. Pode ter essa evolução. São Paulo, pela primeira vez, vai trabalhar com o time. Na parte física, sem dúvida, era necessário para todo mundo. Vamos ver algumas ideias. O Sampaoli é uma curiosidade, não é que ele seja obrigado a fazer isso, nem que vai fazer. É uma maneira que ele está vendo o time taticamente, também pelas questões físicas dos atletas, isso. Mas ele nunca iniciou com a Arrascaeta, Gabigol e Pedro juntos, nenhum jogo. Porque a Arrascaeta também machucou, o Gabigol machucou, o Pedro machucou, todos tiveram problemas. E tenho dúvida, né, qual é a ideia dele, porque eu acho que ele vê o Arrascaeta mais como um segundo atacante do que exatamente um meio-campista ali, para preencher o espaço, né? Um armador, mas jogando mais perto lá do ataque, não para preencher o meio, né? Então isso a gente vai ver depois, mas é um detalhe. Mas o que importa é que o Flamengo, mesmo sem jogar o que pode, né? O Flamengo ainda muito irregular nas atuações, apesar de estar numa sequência de bons resultados, ele está vivo nas 3 competições que interessa. Até na questão do calendário que a gente já falou aqui, até uma parte do ano tem muita coisa assim que vale muito pouco. Só que se você perde, vira um inferno. Aí você perde a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Estadual, coisas que valem muito pouco. Eu discordo só do Mundial. O Mundial eu tenho uma opinião que vale pra caramba pro time brasileiro, porque poucos vão conseguir ganhar nos próximos anos. Eu acho que ali a missão era chegar na final, aí realmente não cumpriu. Ele perdeu o Al Hilal num início de temporada, aí a gente pode discutir o tempo de férias, um monte de coisa. Mas ali houve um fracasso. Mas eu acho que o sucesso ali não seria nem ganhar do Real Madrid, seria chegar na final. Chegou na final, missão cumprida. Né? Desde que não seja massacrado na final, né? Que faça uma final digna.
Mas o que vale, né? O que vai determinar o ano do Flamengo foi bom ou foi ruim? Quando a gente estiver lá em dezembro discutindo o ano dos clubes. É o que ele está jogando agora. É o Brasileiro, é a Libertadores, é a Copa do Brasil. E ele está vivo em todos, inclusive no Brasileiro. Coisa que eu já falei aqui algumas vezes, que eu achava um absurdo o Flamengo, nos últimos anos, nem ter conseguido disputar o título brasileiro. Isso, para mim, mostrava mais que tinha problemas na gestão de futebol, que ainda existem, claro, que o Flamengo e o Palmeiras, com o potencial que tem, eles vão mostrar isso disputando no título brasileiro. Nas Copas, claro que é ótimo ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil, e eles têm esse objetivo, mas às vezes você fica sujeito a um pouco mais da sorte do azar. No brasileiro, não. E nos últimos 2 anos o Flamengo nem disputou. E esse ano, mesmo com bagunça, com confusão e troca de técnico e mais o que, ele está a 3 pontos do Palmeiras, que eu vejo como o grande adversário, e a 5 do líder. Ele está vivo no brasileiro. Então ele sobrevive no brasileiro, na disputa pelo título, que é o que o Flamengo tem que mirar. Ele está nessa disputa, ele está... Pelo menos ele não saiu da disputa, né? Que ainda é início, mas em 10 rodadas você pode sair da disputa. Se ele tivesse a 10 pontos do Palmeiras, aí já era, não ia pegar mais. Ele está vivo. E Copa do Brasil, ele pegou um Fluminense que era difícil e passou. Está vivo, está entre os 8. E Libertadores foi mal. Foi mal. É porque o grupo é fácil. Ele perdeu pro Alcas, empatou com o Nublense. E tá vivo. Então ele chegou vivo, com um pouco de sorte, também é verdade, acho que pelo sorteio da Libertadores, com algumas questões, porque teve bagunça de novo esse ano, o Flamengo de novo correu o risco de iniciar mal, por exemplo, o Brasileiro e já ficar muitos pontos atrás, e depois, quando se acertar, não dá mais tempo de chegar, que foi o que aconteceu ano passado. Mas ele está vivo em tudo, então São Paulo teve essa chance, e ainda mais com essa parada de ajeitar o time. A gente está vivo e agora vamos tentar fazer mais do que a gente está fazendo. Flávio, eu vou ler aqui uma das declarações do São Paulo que a gente leu ontem no Canelada, até para te perguntar sobre esse trabalho do São Paulo no Flamengo, porque pelo que ele fala, pode sim evoluir muito esse time do Flamengo com o São Paulo. Ele diz, tem que levantar a torcida de outra maneira, que não seja o chutão para a lateral. Ele estava falando do chutão na lateral. Senão, não é uma religião, é uma comodidade. Sinto que a exigência de ganhar por ganhar faz com que você esqueça da sua religião. Religião é jogar futebol o tempo todo. 94 minutos jogando. Minha obrigação em meu espaço é que a torcida do Flamengo reprima que o jogador não cuide da bola, que não a dê ao rival, que não a chute para fora. Nunca, nunca. Olha aí, é que o jogador cuide da bola, Flávio Prado, não chute para fora, não entregue para o rival. Ele defendendo o que ele já pregava lá no começo, quando ele chegou no Flamengo. Ele dizia, se não tiver 100% de posse de bola, se não tiver com a bola o tempo todo, eu acho que o meu trabalho vai ser um fracasso. É uma baita declaração, né, que a gente falou ontem, mas você não estava aqui com a gente ontem. É uma baita declaração isso. Olha, Pilhado, eu assino embaixo. Eu gosto muito do trabalho do São Paulo. O São Paulo, eu tenho muita contestação com a maneira como ele age e tal, essa é outra coisa. Mas o trabalho dele é muito bom. O trabalho dele é um trabalho de um nível muito legal. Ele faz o jogo fluir. Eu acho até que a virada do futebol brasileiro foi com o São Paulo. Quando o Santos traz o São Paulo, ele começa a perceber que um treinador de fora pode fazer coisas que os daqui não fazem. Aí trouxeram um monte de porcaria e alguns bons, né, e o São Paulo, mas ele foi o precursor disso tudo. Eu penso exatamente igual a ele. Senão, aquela história que eu falo do papo de boteco. Ganhou é bom, perdeu é ruim, é fácil. É aí que eu chamo de papo de boteco. Eu gosto do futebol bem jogado, no futebol de bola trabalhada. Eu já acho que é melhor você... Às vezes é melhor você perder jogando bonito do que ganhar jogando feio. Mas isso é uma coisa também que eu não vou ficar entrando muito nisso aí. Mas o São Paulo, ele trabalha bem a bola. Eu acho que nós vamos ver um novo Flamengo depois dessa semana parada. Esse é um cara que tem o que falar. É um cara que conhece... Pelo que a gente sabe dele, ele trabalha com independência, ou seja, não vai ter interferência, ele vai fazer o que ele quiser do time, tirar e colocar quem ele bem entender. E tem expectativa de um Flamengo voltando no nível muito elevado e cada vez incomodando mais os líderes do campeonato.